Um cristão pode fazer parte de uma denominação? Estamos começando mais um Perguntas.com. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva. Senta o dedo no like e compartilhe este vídeo, porque com certeza ele irá te esclarecer e sanar as dúvidas de muita gente. E para você entender melhor esse conteúdo, assista também o vídeo Como Interpretar as Escrituras, para você obter uma melhor compreensão do que falaremos em seguida. E eu quero também que você preste bem atenção nesse vídeo e assista até o final, porque hoje, através das Escrituras, nós colocaremos por terra algumas heresias. E já te adianto que a resposta a essa pergunta, se podemos fazer parte de uma denominação, é não. É isso mesmo que você ouviu. A resposta é não. E estaremos provando isso agora. Em primeiro lugar, vamos descobrir o que é uma denominação. Denominação é uma seita, que é, na verdade, um partido tomado ou divisão. E se você não sabe, foi justamente a seita dos saduceus e dos fariseus que mataram Jesus e perseguiram e torturaram seus profetas e apóstolos. E hoje, essa história se repete contra todo aquele que prega a sã doutrina de Cristo, simplesmente porque fala a verdade que a grande maioria não aceita. Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao 5. E agora, nós veremos quem são essas seitas atuais, e sem acobertar ninguém, porque eu não tenho compromisso com denominação, e sim com a verdade que é a palavra de Deus. Pois bem, a primeira seita ou divisão começou nos céus. Judas capítulo 1, versículo 6 e Apocalipse capítulo 12, verso 4. Quando Lúcifer se rebeliou contra Deus e arrastou a terça parte dos anjos do céu, e por isso foi reservado às prisões e escuridões eternas, porque Deus não admite tal conduta, e toda e qualquer divisão ou facção é repreendida severamente pelo Criador. Tiago, capítulo 3, verso 14 ao verso 16. E a partir daí, o homem, em sua grande maioria, vem seguindo o exemplo do diabo, criando divisões no corpo de Cristo, e isso desde a igreja primitiva, quando nós observamos que o apóstolo Paulo repreendeu alguns cristãos dizendo: cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, e outro de Cefas, e outro de Cristo. Está, pois, Cristo dividido? Porventura fui eu quem morreu na cruz por vós? Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 13. Também observamos que o candelabro, ou o castiçal de ouro, que se refere à Igreja de Cristo, não possui rachaduras ou divisão, ele é íntegro. No entanto que, quando o Senhor se dirige à igreja, ele fala da igreja localizada na cidade, e não das igrejas localizadas na cidade. Existe uma grande diferença do singular para o plural. Observem lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, e capítulo 2, versículo 1. Vocês sabem quem são os nicolaítas? Já te ensinaram isso nas denominações? Nicolaítas é uma liderança hierárquica que introduz heresias ao povo leigo. E é justamente eles quem estão nessas lideranças dessas denominações com placa e CNPJ, que na verdade são empresas que geram lucro e riquezas ao bolso da maioria desses líderes, os quais Deus odeia. Observe como Deus os classifica em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. E tem algumas denominações que se intitulam verdadeiras e apontam as outras como seita. Mas, na verdade, todas as denominações são seitas e facções, e tendo como mãe a Igreja Católica, porque foi de lá que saiu essas divisões que racharam a Igreja de Deus. Os apóstolos em Marcos, capítulo 13, do verso 1 ao 2, perguntaram para Jesus o que ele achava da estrutura do templo. E Jesus respondeu: não ficará aqui pedra sobre pedra até que tudo seja destruído. E essa profecia se cumpriu no ano 73 depois de Cristo, quando o general Tito, com seu exército romano, destruiu o templo e a cidade. E observamos mais para frente, na sã doutrina, constatamos que Jesus não ordenou novamente a construção do templo, porque o templo passou a ser nós, que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 19 ao 20. E talvez você agora está se perguntando, então onde vou me reunir para adorar a Deus? A palavra nos diz que a reunião agora é feita em casas, em praças e em beira de rios, podendo até alugar um galpão para se reunirem em nome do Senhor, mas sem CNPJ e sem clero, porque todos nós somos ovelhas, tendo um único pastor que é Cristo, o cabeça da igreja. E aquele que quiser ser maior tem que ser servo. Leia lá em Efésios capítulo 4, que você verá que pastor é dom e não é cargo. Leia também em Atos capítulo 12, versículo 12, capítulo 16 e versículo 13. E falando de cargo, os cargos instituídos e permitidos por Deus são diáconos e presbíteros. Anciãos e bispos são do mesmo grupo dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19. Em Hebreus, capítulo 13, verso 9 ao 13, Jesus acusa os que servem no tabernáculo, que hoje é essas denominações que vemos em cada esquina, e nos convida a sair fora desse arraial contaminado, porque Jesus não faz parte desse sistema corrompido. Ainda em João, capítulo 4, do verso 20 ao 24, Jesus diz à mulher samaritana que nem nesse monte e nem no templo em Jerusalém adorareis, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora eu pergunto, sou eu ou é as Escrituras quem diz isso? E tem mais. Muitos se dizem protestantes por seguirem a reforma de Martinho Lutero nessas denominações. Mas essa reforma foi mal feita, porque ele não tirou todas as heresias como deveria. E isso Deus acusa no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, na carta à igreja de Sardes, que corresponde ao período da referida reforma que ocorreu em outubro de 1517, a qual Deus não achou perfeita. Em Lucas, capítulo 11, verso 17, diz que todo reino dividido contra si não subsiste. Em Romanos, capítulo 16, do verso 17 ao 18, Deus nos ordena a notar e nos afastar dos que causam divisões na igreja. Esse é um discurso duro, mas é a pura realidade. Até porque Jesus não veio trazer paz à terra, e sim espada. Isso se encontra lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Ele veio para mudar através de um novo sacerdócio que nos traz salvação, por intermédio de uma graça imerecida. Portanto, nós temos que nos esvaziar dessas doutrinas humanas e procurar viver a sã doutrina de Cristo. Esse foi mais um Perguntas.com. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e compartilhe. Fique na graça e na paz do Senhor.